In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, bem, a contar bem, hoje é o 27º domingo depois de Pentecostes. O último domingo de Pentecostes. E assim como toda semana, a próxima semana toda ela inteira, é especialmente escatológico, especialmente nosso tema, hein? Nosso tema. Sim, totalmente escatológico. Diz Jesus, vamos começar bem lá no fim, diz Jesus que as suas palavras não passarão. Né? Isso é, que elas se cumprirão. Isso quer dizer que não passarão. Que elas se cumprirão. Arrisca. É de admirar, às vezes, a gente fazendo exegese de certos textos e identificando eles com aquilo que já aconteceu, a gente fica... É arrisca. A palavra de Deus vai e acontece mesmo. Né? E, sabe, hoje há tanta controvérsia e os homens ficam aí querendo interpretar a palavra de Deus e as profecias. E um puxa para lá, outro puxa para cá. Tem a famosa profecia, o famoso segredo de Fátima. Eu não aguento mais o segredo de Fátima. Tem o famoso segredo de Fátima, né? E cada um quer dizer uma coisa. Descobrir os segredos de Fátima. Tem as profecias bíblicas. Jesus abona aí Daniel, hein? Olha aí, mandou estudar Daniel. Leia o Daniel. E o Apocalipse, cheio de mistérios. Quem interpretará o Apocalipse? Já vos contei quantas vezes, deixe-me repetir mais uma, que ainda fazendo mestrado, me forçaram, porque eu só comprava livros de direito, me forçaram a comprar um livro de exegese sobre o Apocalipse. O padre lá, não, tem que comprar, porque é a última palavra em exegese apocalíptica. Tem que ler, padre, tem que ler. Até que fim, também, comprei e li. Muito bonito, muito sábio, sem dúvida nenhuma. E seguindo a clássica tradição que nós encontramos em qualquer Bíblia aí que nós abrimos, a católica, né? Vai interpretando os acontecimentos até a queda de Roma, como se cumprindo ali a profecia de Apocalipse. E com sentido, viu? A gente fica até convencido. A ciência daquele doutor, né? Bobagem. Lê do engano. Né? Lê do engano. Então, e agora tem os profetas atuais, né? Também esses dizem aí as coisas e o povo fica se rasgando para tentar interpretar e conhecer e saber o que é, o que não é, qual é o profeta verdadeiro, qual é o falso, qual é a mensagem que não é, e é Akita, e é aqui no Brasil este, lá aquele, e enfim, né? Sim, tudo isso é muito... eu com eles, né? Eu com todo mundo, com certeza, eu com todo mundo. Né? Mas eu diria, vou dizer assim de forma mais pacífica, eu diria que nós teríamos que equilibrar essa curiosidade, esta sede de desvendar os mistérios todos, nós teríamos que equilibrar com essa palavra de sabedoria que hoje eu queria refletir. Querem conhecer os segredos de Fátima? Querem conhecer os segredos da Bíblia, do Apocalipse? Querem conhecer os segredos dos profetas atuais? Abram os olhos.
e vejam a realidade. Porque eles estão aí se estampando diante dos nossos olhos, eles estão formando a realidade que nos cerca. Eles estão nós estamos na fase em que eles estão não mais se prendizendo, mas nós estamos reconhecendo as aprendições nos acontecimentos que nos envolvem. É assim, é assim. Então, não há melhor leitor das Escrituras, não há melhor leitor das profecias antigas e atuais do que os acontecimentos que a realidade nos oferece. Basta cotejar. A palavra de Deus está acontecendo diante dos nossos olhos. É verdade que eu sei que a grande maioria, a grandíssima maioria do povo, e quando eu digo povo, eu incluo aí doutores, sábios, padres e bispos, enfim, não querem ver, recusam-se a ver, não querem ver, não querem ver. A grande maioria não quer ver. Talvez um dia alguns vejam quando essa realidade for tão premente sobre eles mesmos que por pouco escaparão de ser por elas esmagados. Talvez estes, então, ainda abram os olhos. Mas a grande maioria não quer ver e vai nessa luta contra a fé até ao fim. Essa luta contra a fé até ao fim. Nós, ao invés, queridos, abramos os olhos e vejamos tudo aquilo que acontece. Esta semana, queridos, olha que semana decisiva, hein? Esse G20 colocando... aliás, esse ano, né? A ONU, o G7, o G20, como colocaram as pedras fundamentais mesmo para a aparição do anticristo, né? Estabelecendo o modo de alcançar a paz, estabelecendo o modo de superar a fome, estabelecendo o modo de alcançar a governança universal, a governança do mundo. Hein? Olha que passos grandes e fortes deu esse G20 essa semana ainda, né? No início dessa semana. E durante ela mesma, olha a luta que nós vemos se desenvolvendo lá nos Estados Unidos. É impressionante, Biden, né? Biden. Né? Quais foram os dois maiores pontos da campanha e das promessas de Trump durante a sua campanha? É a paz sobretudo na Ucrânia. Né? Ele disse que em 48 horas no máximo, ele faria a paz. Tá? A paz. E a expulsão dos imigrantes ilegais. Lá ia ser sim, em massa isso. Né? Ele ia dar um jeito de... Né? Pois é, a primeira coisa que fez Biden essa semana foi liberar a Ucrânia para atingir com mísseis de longo alcance o próprio território da Rússia. E foi assim, nem 24 horas. Um propôs e o outro dispôs. Né? Já a Ucrânia atacava. Né? E não passou muito, veio a resposta da Rússia. Sim, Putin esclareceu-nos. Ele veio a público esclarecer. Essa foi o início da resposta da Rússia. Mandou aquele míssil de Mach 10, que voa a velocidade de 10 vezes a velocidade do som, hein? Imparável. Não há um antimíssil que possa pegar aquilo. 10 vezes a velocidade do som. E foi lá. Isso, 30 minutos antes eles avisaram os Estados Unidos que não havia no seu bojo
aquela bomba mais temível, né? Mas poderia haver, né? Poderá haver ainda no futuro, poderá ainda haver. Né? E a coisa se tensionou a tal ponto que o próprio Putin disse claramente, passamos de uma crise regional a uma crise global. Uma crise global. Isso significa que ele está dizendo que a terceira, última, aquela mais terrível revolta humana. Né? Vou dizer assim porque, sabe como é que é? E de outro lado, Biden também, lá nos Estados Unidos, atacou o programa de Putin quando desenvolveu um app, como é que se diz? Um aplicativo para que os imigrantes ilegais pudessem identificar de longe já onde eram os postos do próprio governo, os postos que examinavam os documentos para identificar os imigrantes ilegais. Veja, olha que baixeza, que sujeira, né? Até o dia 20 de janeiro, que não pode acontecer ainda nos Estados Unidos. E acontecendo lá, acontece no mundo inteiro. Acontece no mundo inteiro. E com tudo isso, queridos, sim, nós vemos esclarecidos, agora se estão diante dos nossos olhos o mistério da terra se desfazendo em fogo. Até agora isso era um mistério, a gente sempre ainda pensava que de repente fosse então o Sol nessa sua crise que está, a crise 25, né? E o pior ainda está por vir, e eu ainda não descarto a possibilidade do Sol chamuscar a Terra. Mas nem precisa mais do Sol, porque as bombas que o homem produz são piores do que aquelas que atacaram Hiroshima e Nagasaki. As bombas que os homens estão produzindo são armas que fazem descer fogo do céu para consumir toda a carne que está debaixo da terra. Bem isso, olha as escrituras sendo vistas diante dos nossos olhos. Né? Quem diria isso aos apóstolos? Como é que eles iam pensar isso? Como é que explicaria Nosso Senhor aos apóstolos isso? Eles não poderiam entender de jeito nenhum. Como é que os discípulos de Daniel lá no Antigo Testamento poderiam compreender qualquer coisa em relação a isso? Não poderiam de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas os mistérios estão desvelados diante dos nossos olhos. Estão desvelados. Sim, sim. E assim todas as crises que nós estamos por padecer, também a crise social, a crise sanitária, a crise do abastecimento, a crise da fome. Tudo isso nós estamos vendo como os homens podem provocar e fazer, como eles estão fazendo, como eles estão proibindo a plantação, a criação de animais, como eles estão matando isso, como eles estão tornando prejudiciais os produtos alimentícios e os fármacos, como eles estão tornando aquilo prejudiciais ao homem e à saúde. E estão matando o homem com essas armas. A quem poderia esses mistérios serem revelados, senão a nós? Estão diante dos nossos olhos. Nós é que podemos entender o que quer dizer a palavra de Deus quando fala nisso tudo. É nós, e somente nós que podemos entender. Outros não. Pobre dos apóstolos, pobre dos coetanos, dos profetas do Antigo Testamento. Jamais poderiam entender, compreender. Jamais. A nós, sim, está destampada diante dos nossos olhos. É visível,
Tudo isto é visível. É também visível a geração. Eu me debato com isso, mas parece que é uma coisa tão lógica para mim, é 1 mais 1, é matemática para mim isso. Quer dizer, esta é a última geração. O povo fica querendo ainda 1000 anos e restauração da igreja, sei lá de que forma, muitos séculos ainda pela frente, não sei o quê. Não! Essa é a última geração. É a geração de 48 que vai até 2028. Essa é a última geração. Essa é a última geração. Mas ninguém consegue entender que o que eles estão fazendo é para a extinção da humanidade, para a destruição total da igreja. Sim, tem o caso da igreja, né? Que essa igreja aí já não é mais católica, se inverteu, com toda a propriedade está sendo dito isso, se inverteu completamente todo o mistério da igreja. A igreja não é mais divina, a igreja não é mais hierárquica, a igreja não é mais teândrica, a igreja não é... Não, nada mais disso. A igreja sinodal de Francisco é qualquer reunião de homens, é qualquer decisão que homens tomem, qualquer fundação que eles queiram fazer, qualquer culto que queiram oferecer a Deus, e ponto e basta. E ponto e basta. É qualquer Deus que eles se queiram criar. É qualquer Deus que eles se queiram dar. É gravíssimo. É gravíssimo. Vamos ao último, né, sentido de gravidade. Né? Bem isso, bem isso, bem isso. Mas quem não compreende que então estamos chegando ao fim da igreja e ao fim da humanidade? Mas depois que a igreja estiver destruída, não o será. Mas depois que a humanidade será extinta, não o será. Esperar o quê? De uma rocha girando, de mais uma rocha sem vida girando no espaço. Esperar o quê? Esperar o quê? É o fim. Se deixar ao intento humano aquilo que os homens querem fazer, e não se esqueçam que tem ainda o H2, o homem 2, né? Misturado com Lúcifer, com as máquinas que estão querendo criar aí. Loucura total, completa, absoluta. Mas já foi a humanidade, foi-se a humanidade. Como não? Esperar o quê? De quem? É o fim da humanidade, acabou. Terminou tudo. Como não entender que essa é a última geração? Só não acontecerá pelo poder e pela graça de Deus. Mas esse poder e essa graça de Deus se manifesta no retorno de Jesus, tá? Que se mostrará, e isso é importante também no Evangelho de hoje, que se mostrará a todos, Ocidente e Oriente. Todos verão o Filho do Homem no seu retorno em glória e majestade. Todos o verão. E deve-se dizer mais, vivos e defuntos, todos o verão. Todos o verão. É então que se refaz a humanidade. É com a glória do Senhor que se refaz a humanidade. É com a glória do Senhor que se restabelece a igreja católica. Não de outra forma, não de outra forma. Queridos, é de tal forma essa realidade que nossos olhos assistirão, nós seremos testemunhas disso. Nós pertencemos à última geração. Eu sou de 52. Pertencemos à última geração. Pertencemos à última geração. Nossos olhos testemunharão os capítulos finais. Os últimos capítulos. Então, basta abrir os olhos, basta querer ver, porque a realidade está aí, desenhada à nossa frente, se desenvolvendo cada vez mais. Mas o homem prefere continuar alienado no seu belo far niente,
nas suas ocupações que ele inventa e não quer nem sopesar a realidade. Não quer. Eu fico apavorado quando eu fico apavorado quando eu vejo, olha como é que é a humanidade. Fico apavorado quando eu vejo a Europa hoje está em polvorosa. Né? Todo mundo se preparando para aquela guerra N. Né? Todo mundo se preparando. Os governos imprimindo folhetos, as igrejas reproduzindo os folhetos dos governos e distribuindo a milhares e milhares de europeus, né? Uns copiando dos outros e todos se preparando para ver se alguém sobrevive dessa hecatombe incomensurável que se abate. Mas não é só o leste, o oeste europeu. O leste europeu também viram os bunkers do Putin, aqueles containers, bunkers como eu queria ter alguns, eu queria ter alguns caríssimos também. Ele inventou uns bunkers lá, tipo containers, né? Mas reforçados de tal forma que suporte a carga N, né? A carga A. Né? Sim. Então, eles também, cara, por certo, mas serão, mas como não sofrerão? Como não sofrerão? Como não sofrerão? E o povo está aí conformado, preparando-se. Essa semana ainda, nós aqui, falei em comprarmos iodo, que é importante, né, por causa da contaminação, né, o iodo, ingerir iodo. Né? É importantíssimo termos o iodo em casa. Sim, mas será essa a preparação da humanidade? Digo, mas por que esse povo não vai às igrejas confessar-se? Porque vão morrer? Estão sabendo que vão morrer? Eles já estão em extremes. Pode ganhar indulgência plenária. Por que não vão às igrejas se confessar? Por que não vão às igrejas comungar, receber Jesus na Eucaristia? Por que não rezam o terço, não fazem adoração eucarística? Aprendem a fazer oração mental? Por que não se convertem verdadeiramente para Deus? Por que não se consagram verdadeiramente para Deus? Estão se preparando para morrer. Estão se preparando para morrer, não para Deus. Estão se preparando para morrer, não estão se preparando para Deus. Nem se preparando para que Deus intervenha e impeça a hecatombe. Não. Se querem, eles saem à rua. Às ruas. O povo não quer. Mas se querem sair às ruas, já que não fazem um ato religioso, mas nenhum ato civil não fazem, sair das ruas, marchando, gritando palavras de ordem, dizendo paz, e não queremos guerra, não queremos armas destruidoras, não queremos... Sentem-se à mesa, negociação imediatamente, cessem as hostilidades, parem de matar os nossos jovens, nossas mulheres e crianças, parem imediatamente. Não. Aceitam ler um livrinho, comprar um iodozinho e se enterrar em um bunker e pronto. É isso. Ninguém toma uma providência verdadeiramente viril. E os governos, enlouquecidos, ensandecidos, né? Correndo sangue pelo canto dos lábios, da boca, querem a guerra. Eles querem a guerra, os governantes querem a guerra. Querem a guerra. Ficam se provocando, se atiçando uns aos outros. Que loucura. Está aí, queridos, é só ver. Quem quiser, veja, está aí. Desenhado aos nossos olhos, o Apocalipse, as palavras de Jesus, desenhadas aos nossos olhos. Somos a última geração. Não há duvidar. Sabe, queridos, eu queria que uma outra coisa
pudesse ser visto assim na realidade dos olhos do mundo, a quem quisesse ver. E essa outra coisa eu queria basear na epístola de Paulo. Né? Viram ele dizendo que reza porque aquele povo está cheio do Espírito de Deus, da sua sabedoria, está cheio da inteligência espiritual, está cheio de paciência, de benignidade, de bondade, está cheio de missa. Termina com a missa, hein? As últimas palavras são de missa, são da missa. Né? São lavados no sangue do Cordeiro. Mas será que isso está patente para o mundo de hoje? Será que isso salta aos olhos também? Só salta aos olhos do mundo o mal? O bem não salta aos olhos, não se pode ver. Sim, não se pode ver isso mais na conta da igreja de Jorge Mário Bergoglio. Lá não se pode ver. O sacrifício eles estão perseguindo, destruindo. A bondade agora é abrir-se aos migrantes, mesmo que com isso se perca a fé. Não é evangelizar eles. E fico perguntando, mas onde então? Onde então ler e ver e testemunhar? Tinha que ser em nós, queridos. Tinha que ser em vós. Tinha que ser nas pequenas comunidades que ainda são verdadeiramente católicas. Mas será que em nós dá para dizer que se vê assim nítida e claramente? Será que está patente em nós, na nossa vida comunitária, na nossa vida individual? Será que está nítido e patente o que encomenda o apóstolo na epístola da missa de hoje? Eu deixo como uma pergunta. Eu tenho medo da resposta. Eu tenho medo de responder. Deixo como uma pergunta. Com certeza temos muito a melhorar ainda. Muito a melhorar ainda. Era preciso que os homens vissem pelo menos um lampejo de luz aqui e acolá. Aqui e aqui mesmo, viu? Aqui e acolá pudessem ver um lampejo de luz. A luz de Cristo, da sua redenção, do seu Espírito Santo, da sua iluminação, das virtudes que ele infunde em nós. Seria preciso que o mundo pudesse ver aqui e acolá algo disto. Algo disto. Somos responsáveis por isso. O resto pode deixar que o mundo vai se encarregar, não tenho dúvida. O mundo está se encarregando. Nós precisamos demonstrar aquela outra parte. Esta outra parte o mundo precisa ver em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.